Povo de Deus, Ezequiel capítulo 5, não é isso? Continua aí a narrativa dos acontecimentos que viriam sobre o povo de Judá, né? Que na verdade já estava acontecendo em uma menor escala e depois essa escala iria aumentar para situações realmente assombrosas, terríveis, não é isso? Aqui nós vemos uma narrativa que tem muito mais a ver com uma narrativa pré-exílio, né? Antes no exílio. Nós temos falado que a ideia geral que nós temos de Ezequiel é exílio. Ele foi levado para a Babilônia, mas nós sabemos que foram 3 deportações, né? O Ezequiel teria sido levado na segunda deportação. Então pode ser que temos aqui uma narrativa antes de ter sido levado, ou até mesmo uma narrativa que depois que ele foi levado, continua lá os acontecimentos lá em Jerusalém, né? Já tinha parte do povo dentro da Babilônia e outra parte do povo ainda sofrendo lá, sendo cercada lá, né? E sendo levada aos poucos, né? Ainda tem os que nós chamamos de remanescentes, né? Que ficaram na terra lá, deixados pela própria Babilônia. E essa narrativa aqui de Ezequiel, ou são acontecimentos dele antes de ele ir para a Babilônia, ser levado cativo, ou até acontecimentos que não estão aqui descritos na Bíblia, acontecimentos que depois dele estar, isso é uma conjectura, tá? Depois dele Ezequiel já está lá dentro, de alguma maneira ele ser tirado para ir profetizar contra o povo, né? Aí eu sempre uso aquela comparação lá de Atos capítulo 8, né? Do eunuco. Filipe e o eunuco. O Filipe estava pregando para o eunuco e o texto, do nada, assim, diz que quando o Filipe acabou de pregar para o eunuco, ele foi levado para outro lugar. Do nada, assim, transportado. Entendeu? Isso pode ter acontecido aqui. Pode ter acontecido aqui em Ezequiel, e esse fato não está narrado aqui na Bíblia, mas pode ter acontecido. A verdade é que Ezequiel é um livro essencialmente exílio, e ele conta, no caso dentro da Babilônia, ele conta acontecimentos antes do exílio, né? E como o processo de exílio foi gradativo, então dá para entender que ele está contando aí momentos específicos desse processo gradativo que aconteceu em 3 etapas. O nosso grande desafio é perceber em qual dessas 3 etapas o fato se narrado no texto aconteceu. E aí vem as nossas conjecturas. Bom, aqui o profeta continua sendo usado. Nós falamos no capítulo anterior que o profeta teve que usar como lenha, né, como algo para fazer comida, as fezes da vaca. Então, ó, você vai lá, inicialmente você vai pegar fezes humanas e vai transformar essas fezes em combustível para você cozinhar. Aí o Ezequiel reclama: que isso, senhor? Poxa, eu sempre fui direitinho, não, aí achou muito pesado. Tá bom, Ezequiel, então tu vai usar então fezes de vaca para fazer é, fogo, né? Vamos dizer assim, vai ser o combustível para gerar fogo para que ele possa cozinhar, né? E no capítulo anterior eu falei sobre isso. Poxa, mudou, mudou a benção. E aí você vê, nós temos aprendido que o quanto um profeta que anda direitinho ali na presença do Senhor, o quanto ele paga um preço por causa do outro, entendeu? Certamente no dia de hoje, como eu já tenho dito, né? Nós falamos: o que tem a ver com isso aí, Senhor? Quer dizer que eu ando direitinho aqui na sua presença, faço a minha parte, eu tenho que fazer essas coisas por causa desse povo aí? Poxa, certamente nos dias de hoje, se é que eles não fizeram isso lá também e não foi registrado, poxa, Isaías já falou, Jeremias já falou, agora eu estou falando. Esse povo já sabe, senhor. Esse povo não muda o que não quer,
Mas Deus está mandando, ele foi, vai lá e faz, eu sei, já sabe. Observe que são muita gente, né? Muita gente espalhada. Não está todo mundo junto. Bota, isso é muito importante você lembrar. Porque nós temos aquela mentalidade que o profeta está falando e o que ele fala atinge todo mundo ao mesmo tempo. As pessoas moram longe, as pessoas têm suas famílias, suas terras, seus bois, seu gado, não é isso? É. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje em Nova Iguaçu. O profeta está pregando aqui em Nova Iguaçu, só Nova Iguaçu já é grande. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Só Nova Iguaçu já é grande. Só que tem pessoas morando em Belford Roxo, em Queimados, Caxias. Entendeu? E aí, por isso que existe essas, me parece, né, que é por isso essas repetições. Porque parece que está falando para a mesma pessoa, mas não é. Está falando para vários povos diferentes, para várias comunidades judaicas que moram em lugares diferentes. Daí, no caso, pô, o senhor já falou, Jesus. Jeremias já falou, Isaías falou, mas falou. Assim, eu imagino, né, a resposta de Deus. Não, falou, mas falou para Nova Iguaçu. Eu quero que você fale para a turma lá de Queimados. Né? Falou, mas falou ali para os bairros interiores de Nova Iguaçu. Eu quero que você fale lá no centro de Nova Iguaçu. Então a mensagem é espalhada para todo mundo e é espalhada de maneira diferente. Isso é interessante, ó. É espalhada de maneira diferente, ou seja, para cada comunidade, cada realidade cabe um tipo de ilustração. Porque de repente a ilustração que foi usada lá para Jeremias, para um pessoal lá, um exemplo, né, para o vaso, né, o vaso do oleiro, não se aplica tão forte como de repente para outra comunidade. Aí aqui eu quero que você fale dessa maneira. Ou seja, Deus usando a sua multiforme sabedoria, se comunicando de diversas maneiras em locais específicos. Está aí um ensinamento interessante. Para nós estarmos abertos para divulgarmos o Evangelho de diversas maneiras em lugares específicos. Nós temos um erro muito grande de queremos divulgar o Evangelho em todos os lugares, que tem culturas diferentes, mas nós queremos que o Evangelho chegue lá de um jeito só. Eu quero fazer um evangelismo na rua, onde tem um grupo de jovens, aí eu estou fazendo evangelismo cantando música de cantor cristão, que é uma oratória, um ritmo mais voltado a um pessoal que já tem um compromisso com Deus, um pessoal mais de maior idade. O Espírito Santo não pode, usa, pode, né? Então, a questão é que eu preciso pensar nisso. O Espírito Santo ele tem várias ferramentas, entendeu? Eu acredito que o próprio Espírito Santo trabalha com as suas várias ferramentas. Nós vemos aqui o próprio Deus usando várias metodologias diferentes. Não é isso? E nós podemos usar também essa metodologia. Se eu estou pregando para jovem, vamos tentar falar no linguajar do jovem. Não é isso? Eu já contei uma história aqui de umas pessoas que foram fazer evangelismo no Nordeste. Aí chegou lá, levou guitarra, levou teclado, né? Começou a cantar lá os louvores, lá, bateria, tá, tá. E o pessoal, poucas pessoas se interessaram. Aí depois eles perceberam que estavam fora da cultura, aí trocaram os instrumentos, botaram os instrumentos que lá são conhecidos, sanfona, aquele triângulo que bate com aquele tim, 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 entendeu? E outros instrumentos. E quando eles passaram a usar os instrumentos que aquele povo estava acostumado a ouvir, a reação foi diferente. Teve mais resultados. Percebe? Então é disso que nós estamos falando. Bom, aí o profeta aqui agora está usando, que Deus vai usar como símbolo, é a barba do profeta. Aí é aquilo que eu falei, profeta sendo usado, pagando um preço por causa dos outros, o preço do chamado. Naquela cultura lá, né, cortar a barba toda, bigode, culturalmente era uma perda assim. Há pouco tempo agora, nós estamos no ano de 2023, no momento que eu gravo esse áudio, não tem um mês que eu ouvi essa experiência. Um pastor foi chamado para pregar em uma determinada igreja, aí estava tudo combinado direitinho, já estava tudo certo. Aí próximo ao dia do evento, ou no mesmo dia do evento, não sei, alguma coisa veio no coração do pastor. Falei, será?
Ele sentiu do nada desejo de perguntar, ligou para a pessoa que fez o convite e falou assim, ó, olha só, cara, você me convidou, tá tudo certo, tá? Mas vem aqui uma dúvida no meu coração. Eu uso barba. Tem alguma dificuldade aí na igreja de usar barba? Aquele barbão que o cara usava, né? Aí o rapaz, rapaz, foi bom você ter me ligado, tava sem graça já, cara. Você ia vir, ia pregar, e você ia pregar com barba, não tem problema nenhum, que eu não combinei nada contigo, eu fechei contigo. Mas eu ia ficar em maus lençóis, cara. A igreja tem dificuldade com isso. Se não me engano, eu já até contei isso aqui no nosso canal. E aí, o pregador foi lá e falou assim, cara, a minha vaidade não está maior do que o meu chamado. Foi lá e tirou a barba todinha, bigode. Algo que para ele, para a esposa dele, sabe, tinha algo assim, sabe, tipo uma roupa que você tem aquela roupa, né, que você gosta mais de vestir, que você se sente bem, né? Você se sente bonita, bonito, né? Que as pessoas elogiam, seu marido, a sua esposa, e você mesmo se sente bem, cara. E isso é a barba pro homem, bigode do homem. Então você vê aqui, ainda mais naquela cultura daquela época. Então tem que tirar minha barba, tem que tirar meu bigode. Por causa dessas pessoas, é. Tem que tirar, tira. O chamado, o preço do chamado. Meu irmão, minha irmã, esteja disposta a pagar o preço do teu chamado. Abre mão de vaidade, abre mão de vantagem. Não seja qual for o preço. Um chamado tem um preço. E automaticamente você não deixará de receber o seu galardão por obedecer, se submeter ao seu chamado. Então, vai ter simbolismo, vai separar aquele cabelo todo, ou seja, tudo aquilo são simbolismo de Deus, toda a narrativa são simbolismo, são ilustração de Deus para se comunicar com o povo, para falar o que ele vai fazer. Os destaques aqui, versículo 4. Fogo de Deus contra Israel. Meu irmão, a Bíblia fala de fogo, né? De Deus usando fogo. Fogo para matar, fogo para edificar, né? Na caixa de ferramentas de Deus tem fogo. Fogo bom e fogo ruim. Que esteja de longe de mim, que nós possamos nos esforçarmos para nunca provarmos o fogo ruim de Deus. E sim o fogo bom, o fogo de purificação, o fogo de edificação. Olha o versículo 8. Versículo 6. Vocês praticaram mais mal do que as outras nações. Versículo 6, 7. Então, eles foram piores do que o que não era povo de Deus. Isso às vezes acontece, né? Às vezes um cristão, ele tem comportamentos piores do que o não crente. Nem não crente faz aquilo. Nós já passamos por essas experiências. Eu acredito que você já tenha presenciado, testemunhado ou até vivido essa situação. Olha o caos que o povo chegou. Pior do que quem não é povo de Deus. No dia de hoje, pior do que não crente. Cristão agindo pior do que não cristão. Que coisa, que catástrofe. Versículo 8. Por isso, por essas coisas todas. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti. E executarei juízo no meio de ti, à vista das nações. O Deus que se tá contra seu povo. Para tudo, filho. Deus contra a igreja. Deus contra o seu povo. Para tudo. Isso é caos. Oração de acordo com a palavra. Senhor, eu não quero. Quero parar tudo. Eu não quero estar numa posição de oposição ao Senhor. Eu não quero que o Senhor seja contra a minha vida. Contra a minha igreja. Não quero. Não aceito isso. Fale, Senhor Deus, nos nossos corações. Ilumine nossos olhos. Mostre de maneira clara que nós não queremos sermos oposição ao Senhor. A nossa oposição ao Senhor será apenas naqueles pecados que nós lutamos e muitas vezes nos derruba. O Senhor possa até se entristecer comigo, porque eu ficar triste porque o pecado de repente nos vence em alguns pontos. Mas se ele vencer, vai vencer com a nossa luta.
Temos a certeza que o Senhor vai se entristecer porque fomos vencidos, mas vai se alegrar porque nós lutamos na luta. É isso, Pai. Em nome de Jesus, não queremos sermos oposição ao Senhor nunca. Isso é nossa desgraça. Isso é catástrofe. Isso é tragédia em nossa vida. E nós rejeitamos essa tragédia. Nós não queremos isso em nome de Jesus. Ok, meu irmão? Oração de acordo com a palavra. Procure praticar isso. Isso é bom. É um ótimo exercício. Farei contigo, versículo 9, o que nunca fiz e o que jamais farei. Misericórdia. Ok? O versículo 10 aqui, ó. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti. Os filhos devorarão os seus pais. Aqui, meu irmão, indica uma grande ira. Deus está irado, mas irado ao extremo. Né? A panela de pressão já está sem água. Né? Tá sem água, não está com muita água, muita pressão dentro. E não tá para explodir. E vai explodir, vai espalhar terror. Né? Versículo 11: eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Misericórdia, meu irmão. Deus nunca, isso que nunca possamos nos permitirmos chegarmos a um caos desse. E olha que coisa interessante aqui. Ele vai falando sobre os vários tipos de morte, né? Uma parte vai acontecer isso, no versículo 12. Uma determinada parte vai acontecer isso, a outra parte vai acontecer aquilo. Cada um vai sofrer de uma maneira. Aí ele fala que é uma coisa interessante, ó. Na minha versão aqui na Bíblia Plenitude. E me consolarei, né? E satisfarei neles o meu furor. E me consolarei. Satisfarei neles o meu furor e me satisfarei. Na linguagem de hoje, na narrativa de Cid Moreira, é assim: ficarei satisfeito. Aqui é me consolarei na plenitude. O que eu estou vendo aqui? A panela de pressão interna de Deus. Vamos dizer assim, né? A pressão interna de Deus lá no máximo, a ira está dentro de Deus, vamos dizer assim. Ele precisa colocar aquela ira para fora. Porque aquilo está fazendo mal a ele. Ele precisa vomitar aquilo. Lembra de Apocalipse? Vomitar cheio da minha boca. Ele precisa vomitar aquilo, porque aquela pressão interna faz mal a ele. Ele precisa colocar para fora. E ele vai colocar para fora por meio de ira. O que eu aprendo com isso aqui? Nós temos a necessidade de escape da ira. Nós temos a necessidade de escape emocional. Com a pressão interna emocional, vai acumulando, né? Isso é depressão. Depressão internamente, a pessoa está com excesso de medo, excesso de peso, e aquilo vai acumulando, fica pesado, aquela emoção negativa está lá dentro correndo, não tem mais espaço, a panela de pressão tá, então ela precisa botar aquilo para fora. Ela precisa esvaziar-se desse peso interno. Daí vem a terapia. Entendeu? Daí vem o tratamento psicológico. Então, meu irmão, não deixa acumular. Você precisa de um escape da ira, conversa com alguém, dá um teu jeito. Por isso que a mãe precisa bater sim. Aí vem essa lei miserável, não pode bater. Aí tu fica com a pressão interna que o filho está provocando. Você está conversando com o filho não resolve. Tu conversa a primeira, a segunda, ele não resolve. Ele piora, ele continua tirando e você está com aquela ira. Por isso você não pode ter escape. Porque a lei fala que não pode, a lei da palmada. Ah, tá de brincadeira comigo. Você precisa ter um escape. Então quando tu bate, quando você coloca de castigo, é o teu escape. Tem que ter, porque se você não agir, se você não tomar posição, tu vai ficar com a pressão interna, aí tu vai, já era, filho. Vai acontecer algum problema. Então tu tem que ter o escape. E que esse escape seja feito de forma sábia, né? Dentro da medida correta, mas tem que ter. Então castiga, tome atitude, retribua o mal no sentido essa retribuição aí é no sentido de correção. Não é uma ira, não é uma vingança, melhor dizendo. Não é uma vingança aleatória. É uma ação para que essa pressão interna de você da ira
ser satisfeito, porque você não pode ficar com essa ira interna aí, ok? E no sentido emocional, os profissionais estão aí para isso. O próprio Deus falando assim, eu me consolarei. O próprio fala, eu preciso fazer isso, porque eu não vou ficar com esse negócio interno de mim, com esse mal. Eu vou colocar isso para fora, né? Eu vou fazer essa cartaz. É isso que está dizendo aqui, é isso que eu estou entendendo aqui. Um Deus fazendo cartaz, colocando para fora toda essa pressão. E você também precisa aprender que você precisa colocar essa pressão, saber colocar essa pressão para fora, seja de ira ou seja de alguma dor emocional, de uma ansiedade. E para isso existem os profissionais, ok? E eu encerro aqui então, versículo 16: aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. A Bíblia nos mostra que na caixa de ferramenta de Deus, nós temos o Deus que dá pão e nós temos o Deus que tira o pão. Nós temos o Deus que deu a glória para Israel, a honra para Israel, e nós temos o Deus que tirou a honra de Israel. Nós temos o Deus que é o exército favorável, né? Fez parte, é o principal, é o sustentador do exército de Israel contra o inimigo, que se posicionou como exército de Israel, e temos o Deus que se posicionou contra Israel. Nós temos o aspecto positivo e nós temos o aspecto negativo. Escolha, pois, qual aspecto tu vai querer vivenciar com Deus, né? Você vai querer que ele seja seu parceiro ou seu inimigo. A escolha é sua, a escolha é nossa. É isso. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.